Você acredita que esses lugares existem no Brasil? Montanhas cobertas pela neblina, cidades congelantes e paisagens que parecem saídas da Europa. Hoje, você vai conhecer 7 cidades montanhosas brasileiras tão impressionantes que parecem irreais. Então já se inscreve no canal, porque aqui você vai descobrir os lugares mais incríveis e secretos do Brasil. Agora prepare-se, porque a próxima cidade vai te surpreender. Monte Verde. Localizada no alto da Serra da Mantiqueira, Monte Verde fica a aproximadamente 1.550 metros de altitude e se tornou um dos destinos de inverno mais procurados do Brasil por conseguir unir clima frio, relevo montanhoso e uma estrutura turística extremamente organizada mesmo sendo uma vila relativamente pequena. Durante os meses de junho e julho, as temperaturas frequentemente ficam abaixo dos 5 graus Celsius durante a madrugada, algo incomum para grande parte do território brasileiro, e isso transforma completamente a dinâmica da cidade, fazendo hotéis, pousadas e restaurantes operarem praticamente lotados durante toda a temporada. Além do clima, o que realmente impressiona é a geografia do local, cercada por montanhas cobertas por mata atlântica preservada, trilhas de altitude e mirantes naturais que oferecem vistas amplas da Serra da Mantiqueira. O crescimento turístico de Monte Verde também impactou diretamente os preços da região, principalmente em períodos de alta temporada, quando diárias simples podem ultrapassar facilmente os R$ 700 e hospedagens de luxo chegam acima dos R$ 2.000 por noite. Mesmo assim, o fluxo turístico continua crescendo porque a cidade desenvolveu uma identidade própria baseada em gastronomia sofisticada, produção artesanal e experiências ligadas ao frio brasileiro, algo raro fora da região sul do país. Muitos visitantes acabam se surpreendendo porque esperam encontrar apenas uma pequena cidade serrana, mas descobrem um destino altamente estruturado, com restaurantes especializados em fundi, cervejarias artesanais, passeios de quadriciclo, cavalgadas em áreas montanhosas e trilhas que levam a pontos elevados como a Pedra Redonda e a Pedra Partida. Outro detalhe pouco conhecido é que Monte Verde está localizada em uma área estratégica para a conservação ambiental, fazendo parte de uma das regiões de maior biodiversidade da Serra da Mantiqueira. Isso significa que, além do turismo, o local possui enorme importância ecológica devido à preservação das nascentes, das florestas de altitude e da fauna típica da região, incluindo espécies ameaçadas de extinção. Em dias de céu aberto, a combinação entre altitude elevada, baixa poluição luminosa e temperaturas frias cria cenários extremamente incomuns para padrões brasileiros, principalmente durante o amanhecer, quando a neblina cobre parcialmente os vales ao redor da cidade e transforma completamente a paisagem montanhosa. Urubici. Urubici, localizada na Serra Catarinense, está entre os municípios mais frios do Brasil e frequentemente registra temperaturas negativas durante o inverno, chegando em alguns anos próximos de menos 6 graus Celsius nas áreas mais elevadas. A cidade possui um relevo extremamente acidentado, cercado por montanhas, cânions, paredões rochosos e estradas sinuosas que atravessam regiões de altitude acima de 1.800 metros. Diferente de muitos destinos turísticos brasileiros voltados apenas para lazer urbano, Urubici cresceu explorando justamente sua geografia agressiva e o isolamento natural da região, atraindo visitantes interessados em paisagens naturais, trilhas de altitude e fenômenos climáticos raros no país, como geadas intensas e episódios ocasionais de neve. A economia local passou por uma transformação significativa nos últimos anos graças ao turismo serrano, e isso elevou bastante o valor imobiliário da cidade, principalmente em áreas próximas aos principais mirantes e pousadas de luxo. Hoje existem hospedagens panorâmicas construídas em regiões montanhosas que podem ultrapassar R$ 3.000 por diária durante o inverno, principalmente em hotéis com vista para os vales da Serra Catarinense. Um dos pontos mais impressionantes é o Morro da Igreja, onde fica a famosa Pedra Furada, formação rochosa natural localizada a mais de 1.800 metros de altitude e considerada uma das paisagens mais emblemáticas do sul do Brasil. A região também abriga cachoeiras gigantescas, incluindo a Cascata Véu de Noiva e a Cachoeira do Avencal, que despencam entre paredões rochosos cobertos por vegetação de altitude. Além da beleza natural, Urubici também chama atenção pela sensação de isolamento causada pelas dimensões da paisagem montanhosa ao redor da cidade.
Em vários trechos da região, a densidade populacional é extremamente baixa e muitas estradas atravessam quilômetros de montanhas praticamente intocadas, algo raro em áreas turísticas brasileiras tão conhecidas. Durante o inverno, a presença constante de neblina e as temperaturas negativas alteram completamente a aparência da vegetação local, criando cenários que muitas vezes lembram regiões dos Andes ou áreas montanhosas da Europa. Essa combinação entre altitude elevada, clima severo e relevo extremo transformou Urubici em um dos destinos mais impressionantes do Brasil para quem busca experiências ligadas à natureza e ao ambiente de montanha. Campos do Jordão. Campos do Jordão está localizada a cerca de 1.628 metros de altitude na Serra da Mantiqueira e se consolidou como o destino de inverno mais famoso do estado de São Paulo devido à combinação entre clima frio, relevo montanhoso e forte investimento turístico ao longo das últimas décadas. Durante os períodos de inverno, principalmente entre junho e agosto, a cidade recebe centenas de milhares de visitantes, fazendo a população praticamente triplicar em determinadas semanas. O impacto econômico desse turismo é tão grande que Campos do Jordão movimenta valores milionários todos os anos apenas com hospedagem, gastronomia e eventos de inverno. O município possui uma das maiores médias de valorização imobiliária das regiões serranas brasileiras, principalmente nos bairros mais elevados e próximos das áreas turísticas centrais. Apesar da fama ligada ao turismo sofisticado, o que realmente diferencia Campos do Jordão é sua geografia montanhosa extremamente preservada em várias áreas afastadas do centro urbano. Grande parte da cidade está cercada por florestas de araucárias, trilhas de altitude e áreas de mata atlântica protegida, incluindo regiões inseridas dentro do Parque Estadual de Campos do Jordão, uma área ambiental com milhares de hectares preservados. Além das paisagens naturais, o município possui um relevo que favorece temperaturas muito inferiores à média brasileira, com registros próximos de 0 graus Celsius em madrugadas mais severas de inverno. Essa condição climática alterou totalmente o perfil econômico local, transformando a cidade em referência nacional em turismo de inverno, gastronomia premium e hospedagens de luxo. Outro fator que impressiona em Campos do Jordão é o contraste entre a estrutura urbana sofisticada e o ambiente natural extremamente montanhoso ao redor da cidade. Em poucos minutos saindo das regiões centrais é possível alcançar mirantes elevados, estradas cercadas por neblina intensa e áreas praticamente isoladas dentro da serra. O custo turístico também acompanha esse padrão elevado, principalmente na alta temporada, quando hotéis de luxo ultrapassam facilmente R$ 4.000 por diária e restaurantes trabalham com filas constantes mesmo durante dias frios. Ao contrário do que muita gente imagina, Campos do Jordão não se resume apenas ao turismo urbano. A cidade funciona como uma das maiores portas de entrada para experiências ligadas às montanhas brasileiras, atraindo visitantes interessados tanto no clima quanto nas paisagens de altitude da Serra da Mantiqueira. Petrópolis. Petrópolis foi construída em uma das regiões mais montanhosas da Serra Fluminense e possui uma geografia extremamente incomum para os padrões urbanos brasileiros, marcada por vales estreitos, encostas íngremes e áreas residenciais distribuídas entre montanhas cobertas por Mata Atlântica. A cidade está localizada a cerca de 800 metros de altitude, mas diversos bairros e regiões ao redor ultrapassam facilmente os 1.200 metros, criando diferenças climáticas perceptíveis dentro do próprio município. Durante o século XIX, a região foi escolhida pela família imperial brasileira justamente por causa do clima mais ameno em comparação ao calor intenso do Rio de Janeiro, e isso influenciou diretamente o desenvolvimento urbano local, transformando Petrópolis em um dos centros históricos mais importantes do país. Mesmo sendo conhecida pela arquitetura imperial, Petrópolis também impressiona pela dimensão territorial das áreas montanhosas ao redor da cidade. Grande parte do município está inserida em regiões de preservação ambiental e cercada por formações serranas extremamente densas, incluindo áreas próximas ao Parque Nacional da Serra dos Órgãos, conhecido pelas montanhas gigantescas e pelos paredões rochosos que dominam a paisagem da região. Em dias de chuva ou neblina intensa, o relevo da cidade cria um cenário visual muito diferente da maior parte das capitais brasileiras, principalmente por causa das estradas sinuosas, das florestas fechadas e da constante presença de nuvens baixas cobrindo partes da serra. O mercado imobiliário local também passou por uma valorização muito forte nos últimos anos, principalmente em bairros mais elevados e próximos de áreas verdes preservadas,
onde propriedades de alto padrão podem ultrapassar facilmente valores acima de 5 milhões de reais. Além do turismo histórico, Petrópolis desenvolveu uma economia ligada ao turismo ecológico e ao turismo de montanha, atraindo visitantes interessados em trilhas, cachoeiras e escaladas em áreas de altitude. Essa mistura entre cidade histórica e ambiente serrano faz com que Petrópolis tenha uma identidade única dentro do Brasil, já que poucas cidades conseguem reunir patrimônio histórico, relevo extremo e grandes áreas preservadas de Mata Atlântica dentro de um mesmo território urbano. São Bento do Sapucaí. São Bento do Sapucaí está localizada na Serra da Mantiqueira, próxima da divisa entre São Paulo e Minas Gerais, e possui um dos relevos mais impressionantes do Sudeste brasileiro por causa das enormes formações rochosas espalhadas pela região. A cidade fica a aproximadamente 900 metros de altitude, mas alguns dos pontos montanhosos ao redor ultrapassam facilmente os 2.000 metros, criando uma paisagem marcada por paredões gigantescos, vales profundos e estradas estreitas cercadas por Mata Atlântica preservada. O maior símbolo da região é a Pedra do Baú, uma formação rochosa com mais de 1.900 metros de altitude que domina completamente o horizonte local e se tornou um dos destinos mais procurados do Brasil para escalada, trekking e turismo de aventura. Nos últimos anos, São Bento do Sapucaí passou por uma valorização turística muito acelerada, principalmente devido ao crescimento do turismo ecológico e do interesse por destinos mais isolados e naturais. Isso transformou completamente o perfil econômico da cidade, fazendo surgir pousadas de alto padrão construídas em áreas montanhosas afastadas do centro urbano, algumas cobrando mais de R$ 2.000 por diária em épocas de inverno e feriados prolongados. Diferente de destinos serranos mais urbanos, São Bento ainda mantém uma sensação de isolamento bastante forte, principalmente nas regiões próximas às montanhas, onde várias estradas atravessam áreas rurais cercadas apenas por florestas, rios e paredões de pedras gigantescos. Outro aspecto que chama atenção é o impacto visual causado pelas mudanças climáticas ao longo do dia, principalmente durante o amanhecer e o final da tarde, quando a neblina cobre parcialmente os vales da Mantiqueira e cria uma sensação de altitude muito mais extrema do que a maioria das cidades brasileiras oferece. Em várias áreas elevadas, as temperaturas no inverno podem se aproximar de 0 graus Celsius durante madrugadas mais severas, alterando completamente a vegetação e o aspecto das montanhas. Essa combinação entre relevo agressivo, preservação ambiental e baixa urbanização transformou São Bento do Sapucaí em um dos cenários naturais mais impressionantes do estado de São Paulo, atraindo turistas que buscam experiências ligadas à montanha sem a estrutura urbana intensa de cidades mais famosas. Visconde de Mauá. Visconde de Mauá está localizada em uma das áreas mais altas da Serra da Mantiqueira e se diferencia de outros destinos turísticos brasileiros por estar praticamente inserida entre montanhas e florestas preservadas em quase todas as direções. A região fica próxima de 1.200 metros de altitude e possui clima consideravelmente mais frio do que grande parte do sudeste brasileiro, principalmente durante o inverno, quando as temperaturas frequentemente ficam abaixo dos 10 graus Celsius durante a noite. O distrito é dividido entre os estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais e se tornou conhecido por causa das inúmeras cachoeiras, rios cristalinos e estradas de serra cercadas por Mata Atlântica fechada, criando uma sensação constante de isolamento em relação aos grandes centros urbanos. Mesmo mantendo a aparência de pequena vila serrana, Visconde de Mauá passou por um crescimento turístico muito forte nas últimas décadas, principalmente no setor de hospedagens exclusivas construídas em áreas elevadas da serra. Atualmente existem chalés panorâmicos e pousadas de luxo escondidas entre as montanhas que podem ultrapassar R$ 3.000 por diária em períodos de inverno e feriados prolongados. A economia local também se desenvolveu ao redor do turismo gastronômico, com restaurantes especializados em culinária regional e internacional operando em áreas extremamente isoladas da serra, muitas vezes acessíveis apenas por estradas estreitas e sinuosas cercadas pela vegetação montanhosa. O que realmente impressiona em Visconde de Mauá é a preservação ambiental da região e a dimensão das áreas naturais ao redor do distrito. Grande parte do território está inserida em zonas de proteção ambiental e próxima do Parque Nacional do Itatiaia, uma das áreas montanhosas mais importantes do Brasil.
Isso faz com que o local mantenha características naturais difíceis de encontrar em destinos turísticos muito populares, incluindo rios extremamente limpos, trilhas praticamente intocadas e grandes áreas sem urbanização intensa. Em dias de neblina forte, comuns durante o inverno, as montanhas praticamente desaparecem entre as nuvens baixas, criando um cenário incomum até mesmo para quem já conhece outras cidades serranas brasileiras. Gramado. Gramado está localizada na Serra Gaúcha, a cerca de 830 metros de altitude, e se tornou uma das cidades turísticas mais visitadas do Brasil graças à combinação entre clima frio, relevo montanhoso e uma infraestrutura urbana construída para turismo durante o ano inteiro. Apesar de ser frequentemente associada apenas ao Natal Luz e aos festivais de inverno, a cidade está inserida em uma região cercada por vales profundos, montanhas cobertas por araucárias e estradas sinuosas que atravessam áreas de altitude bastante elevadas para os padrões brasileiros. Durante o inverno, as temperaturas podem chegar próximas de 0 graus Celsius em algumas madrugadas, especialmente nas áreas mais afastadas do centro urbano, criando um ambiente climático muito diferente do restante do país. O desenvolvimento econômico de Gramado foi impulsionado pelo turismo em larga escala e isso transformou completamente a cidade nas últimas décadas. Hoje o município possui um dos mercados imobiliários mais valorizados do sul do Brasil, com propriedades de luxo ultrapassando facilmente valores acima de 10 milhões de reais em bairros nobres e áreas próximas às regiões turísticas centrais. A cidade também movimenta bilhões de reais por ano através do turismo, principalmente em setores ligados à hotelaria, gastronomia e entretenimento. Durante datas comemorativas, especialmente no inverno e no período natalino, Gramado recebe um fluxo turístico tão intenso que a ocupação hoteleira frequentemente atinge praticamente 100%. Mesmo com toda a urbanização voltada ao turismo, Gramado ainda mantém forte conexão com a paisagem natural montanhosa da Serra Gaúcha. Em poucos quilômetros afastados do centro urbano já é possível encontrar áreas cercadas por florestas densas, cânions, vales cobertos por neblina e pequenas estradas que atravessam regiões extremamente elevadas da serra. A combinação entre relevo montanhoso, clima frio e influência cultural europeia criou uma identidade visual muito particular para a cidade, tornando Gramado um dos exemplos mais conhecidos de como determinadas regiões montanhosas brasileiras desenvolveram características completamente diferentes da imagem tropical normalmente associada ao Brasil. O Brasil guarda lugares tão impressionantes que muitas vezes parecem pertencer a outro país. Entre montanhas gigantes, cidades cercadas pela neblina e paisagens quase inacreditáveis, essas regiões mostram um lado do Brasil que pouca gente realmente conhece. E isso foi apenas o começo. Se você gosta de descobrir destinos surpreendentes e lugares escondidos pelo país, se inscreva no canal porque ainda existem muitos cenários inacreditáveis para explorar.